Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de tópicos especiais e vamos continuar falando sobre a lei de drogas. Especificamente, hoje falaremos sobre o artigo 40, que é relacionado aos casos de aumento de pena do artigo 40 ao 37 da lei de drogas. Então, o que é tráfico de drogas? Para a jurisprudência e para a própria lei, é o artigo 33 caput, artigo 33 parágrafo 1º e o artigo 34. Os outros casos, até o 37, eles são relacionados ao tráfico de drogas. Então, estas majorantes do artigo 40, ele vai incidir tanto nos casos de tráfico de drogas, como aos casos relacionados ao tráfico de drogas. Então, nós temos lá 7 incisos que iremos ver a partir de agora. O inciso 1. Então, as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de quanto? De 1/6 a 2/3. Isso quer dizer que vai incidir na terceira fase da dosimetria de pena. A primeira e a segunda fase, a primeira fase, chamada de pena base, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59, elas não podem extrapolar os limites mínimo e máximo. Já na segunda fase, também não podem extrapolar o limite mínimo e máximo, que é chamada de pena intermediária. Já na terceira fase, que é a chamada pena definitiva, que é o caso aqui do aumento de pena de 1/6 a 2/3, elas podem ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena que vai ser prevista para cada um que cometer o crime. O inciso 1 do artigo 40 fala que as penas aumentarão quanto à natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. O que é uma transnacionalidade? Isto quer dizer que é entre nações. Então, é o famoso tráfico internacional. Mas é necessário que haja transposição de fronteiras? Então, é necessário que a droga atravesse as fronteiras? Não. Por quê? Imaginem que uma pessoa ela vai levar droga aqui do Brasil para a Europa. Ela precisa efetivamente transpor as fronteiras e chegar até o local em que estrangeiro? Não é necessário. Então, a jurisprudência do STF diz que a transposição de fronteiras, e também do STJ, não é necessário para incidir a majorante do inciso 1 do artigo 40 da Lei de Drogas. E mais, aqui, como eu resido em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, nós temos muitos casos de tráfico internacional, por exemplo, que a pessoa pega a droga em Ponta Porã, que é a divisa com o Paraguai, mas não é comprovado que ele foi até o Paraguai para pegar essa droga. Não é necessário comprovação, apenas a evidência de que trouxe a droga, que ela pode ser oriunda do Paraguai, já é aplicável o aumento de pena do inciso 1 do artigo 40 da Lei de Drogas. A competência será de quem? Artigo 70 da Lei de Drogas diz que a competência para o tráfico de drogas internacional, ou seja, da transnacionalidade do tráfico, ele será da Justiça Federal. Então, Justiça Federal será competente para os casos de tráfico internacional. E uma questão importante é, e se o tráfico for por via postal, se eu mando pelo correio, por exemplo, onde vai ser a competência daquele caso? Onde for apreendido, onde houver a apreensão da droga, tudo bem? Então, nós temos o informativo 543 do STJ, que diz que a competência nos casos de tráfico via postal será do local onde foi apreendido a droga. O inciso 2 do artigo 40 vai ser aumentado de 1/6 a 2/3 se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública. Então, quer dizer, ele tem uma função pública e ele se utiliza desta função para praticar o crime relativo ao tráfico, ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância.
Então isso quer dizer o quê? A pessoa, ela é um pai de família, é uma mãe de família, ele é um funcionário público e em razão destas funções ele vai traficar. Então não é só ser funcionário público que nos seus dias de folga pratica o tráfico e haverá essa majorante. Não, essa majorante, esse aumento de pena, tem que verificar que o funcionário público, em relação à sua função, está traficando. Então ele está prevalecendo-se desta função. A mesma coisa do poder familiar, vigilância, guarda e educação. Prestem atenção também ao artigo 92, inciso 1 e 2 do Código Penal, fala que o efeito da condenação, uma delas pode ser a perda da função pública ou a perda, a incapacidade de exercer o poder familiar. O inciso 3. Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional. Então, olha só, é tanto dentro das dependências dos estabelecimentos ou ao redor, nas imediações desses estabelecimentos prisionais ou estabelecimentos de ensino, hospitalares, das sedes de entidades estudantis, sedes de entidade social, cultural, recreativo, esportivo ou beneficente, de local de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, por que será majorado estes casos relacionados ao tráfico? Porque é uma maior potencialidade delitiva se ela faz isso perto de uma escola, porque se faz isso perto de uma prisão, perto de unidades policiais e de transportes públicos. Mas olhem só, o transporte público, se ele for utilizado apenas como meio para se chegar ao local em que se vai traficar, não incide este aumento de pena. Então, o informativo 547 do STJ diz que o transporte público utilizado apenas como meio para se chegar a um local em que vai se traficar, não será utilizado aumento de pena. Agora, se ele dissemina, se ele pulveriza, se ele trafica a droga dentro do transporte público, então aí sim haverá incidência do aumento de pena ou nas suas imediações. O inciso 4. Se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Então, se houver o tráfico de drogas com a violência, com a grave ameaça, se ela for naqueles locais em que as pessoas andam armadas, em que há a intimidação da comunidade ao redor, tudo isso ele vai caracterizar o aumento de pena de 1/6 a 2/3 relacionados ao artigo 33 a 37 da Lei de Drogas. Agora, partimos para o inciso 5. Se o crime se é caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Então, diferente do inciso 1, aqui nós estamos falando sobre o tráfico interestadual, ou seja, entre estados ou entre o Distrito Federal e os outros estados. É a mesma lógica do tráfico internacional. É desnecessária a transposição de fronteiras, conforme o informativo 808 do STF. Então, se evidencia que haverá transposição, então vamos supor que a pessoa ela pega um ônibus aqui em Mato Grosso do Sul e quer levar essa droga para São Paulo, haverá o tráfico interestadual. Ele não precisa transpor, basta que haja a comprovação de que ele iria. Exemplo, uma passagem de ônibus para o estado de São Paulo. Então, o tráfico interestadual também é um caso de aumento de pena. É possível cumular o tráfico internacional junto com o aumento de pena do tráfico interestadual? Então, nós temos aqui o informativo 586 do STJ. Neste caso, ele fala o seguinte, que o tráfico internacional ele vai ser utilizado, porque foi comprovado que ele veio do exterior. Agora,
não é automaticamente que vai ser cumulado o tráfico internacional com o interestadual. Tem que ficar comprovado que a intenção era de importar a droga e difundi-la e traficar em mais de um estado do território nacional. Então, em regra, se a pessoa importa a droga e vai levá-la do estado de Mato Grosso do Sul para São Paulo, só haverá o tráfico internacional, o aumento de pena do tráfico internacional, ou chamado transnacional. Se ficar comprovado que ele trouxe a droga de fora, iria traficar aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e depois iria para o estado de São Paulo e iria traficar lá, então nós temos aí a possibilidade da majoração, do aumento de pena da transnacionalidade e da interestadualidade. O inciso 6. Se a prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então aqui vai ficar aquela dúvida. Então o traficante que ele chama o menor para ajudá-lo a traficar, ele responderá tanto por essa majorante e a corrupção de menores, que está no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente? Conforme o informativo 595 do STJ, em razão do princípio da especialidade, o traficante que ele corrompe menores, ele só vai responder pela majorante do artigo 44, inciso 6 da Lei de Drogas. Então, não haverá corrupção de menores cumulativa em concurso de crimes com o artigo 244b. Então, de acordo com o STJ, então nós temos, se eu faço uma corrupção de menores e trafico drogas, eu vou responder por tráfico de drogas com o aumento de pena do inciso 6 do artigo 40 da Lei de Drogas. Apenas não haverá a incidência do crime de corrupção de menores do artigo 244b pelo princípio do ne bis in idem, para que ele não seja punido duas vezes pelo mesmo fato. Então ele responderá apenas pela majorante mais o tráfico de drogas. E por último, se o agente financiar ou custear a prática de crime. Lembrando, isso aqui, conforme o informativo 534 do STJ, é somente apenas nos casos de autofinanciamento. Então é o traficante que ele financia o tráfico. Se é uma pessoa que financia o tráfico e não pratica o tráfico de drogas, ele responderá pelo artigo 36 da Lei de Drogas. Então, aqui neste caso, a majorante é o tráfico de drogas, crime relacionado ao tráfico, mais o autofinanciamento, em que o traficante ele financia o tráfico. Aí sim incidirá o artigo 40, inciso 7 da Lei de Drogas, que é o aumento de pena de 1/6 a 2/3. Assim terminamos os casos de aumento de pena dos crimes relacionados à droga. Então, do artigo 33 ao 37 da Lei de Drogas. Porque o tráfico de drogas é o artigo 33 caput, parágrafo 1º, e artigo 34 da Lei de Drogas. O restante, eles são relacionados ao tráfico. Então, todos os crimes relacionados ao tráfico podem incidir estes casos de aumento de pena. Espero ter sido claro. Até mais e bons estudos.